sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Naus. Lembrem-se de seguir todas as orientações, ok? Hoje, turma, eu irei fazer a correção das atividades as quais eu deixei na última videoaula sobre a revisão para a prova de produção de texto. Então, eu coloquei um texto para vocês fazerem a interpretação e também algumas tirinhas, ok? Lembre que a prova de produção de texto ela é toda interpretativa, ou seja, nós temos que ler e reler várias vezes para não marcar nenhuma opção errada, bom? Então, vamos lá. Relato pessoal. Como comecei a escrever? Esse texto é de Carlos Drummond de Andrade. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão. E o cinema chegava ao interior do Brasil, uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, 3 dias de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que, adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Daí por diante, as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros, e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Então vamos às perguntas. Qual é o objetivo do relato pessoal? Então aqui vocês poderiam, aqui nós temos, na verdade, mais de uma resposta. Então, é mais uma resposta, digamos aí, pessoal. E aqui eu coloquei, apresentar um relato de experiência vivida. Por quê? Porque o autor, ele nos conta a experiência dele em relação à leitura e à escrita, não é verdade? Então, por isso que eu coloquei aquilo. E antes de continuar, eu queria dizer que este texto é um relato não só porque está escrito ali relato pessoal, nem é um relato de viagem, já repararam? Mas é um relato porque o autor conta a sua experiência vivida há anos atrás, tanto que os verbos, a maioria, estão no passado, ó, foram, tá vendo? Ele coloca muitos verbos no pretérito imperfeito, tá? Caminhava, mandava, tomava, né? E
como eu tenho aí um relato, então qual é o objetivo desse relato pessoal? Eu coloquei essa resposta, apresentar um relato de experiência vivida, mas se você colocou algo que não fuja disso, que não fuja do texto, a sua resposta provavelmente não está errada, tá? Porque quando fala do objetivo, é o que o texto traz para nós. Então, o que o texto trouxe para você quando você leu? O que você pensou para escrever em relação ao texto? Se você colocou em relação ao texto, a sua resposta com certeza não está errada, ok? Como Carlos Drummond descreve o lugar onde vivia em 1910, então um lugar onde não havia rádio nem televisão e o cinema apenas aos domingos. O que significa a expressão chovia a potes? Chover bastante, tá? É isso que significa. Chover muito, chover bastante, chover exageradamente, ok? Como as notícias chegam à população? Chegava pelo jornal 3 dias depois de serem publicados no Rio de Janeiro. Um pouco tardio, né? Porque dentro desses 3 dias já havia novas notícias. O que para o autor era o suplemento de domingo? O jornal da Gazeta de Notícias, ao qual ele tinha acesso, lembra? Que o pai dele, né, tinha como se assinasse e ele tinha acesso a esse jornal, ok? Localize um trecho em que revela que o autor ainda não sabia ler. Olha, entre aspas, antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado, ou tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras. Ou seja, qualquer uma dessas frases, dessas orações estão corretas. Se você colocou a primeira, ótimo. Se você colocou a segunda, ótimo. Se você colocou as duas, também não tem problema, tá? Então, eu tenho essas duas sempre com aspas, porque foi retirado fielmente do texto. Eu não coloquei nenhuma palavra minha aí. Foi retirada igualzinho está lá no texto. Por isso que se inicia ali com reticências, termina com reticências e a mesma coisa na outra. Então, se você colocou qualquer uma dessas aí, está correta a sua resposta. Por que Carlos tinha um pouco de conhecimento sobre leitura quando foi para a escola? Porque sua mãe o ajudava no processo de alfabetização. Que atividades na escola contribuíram para o sucesso da personagem na leitura? Então foi porque exercícios de redação, tá vendo como que é importante produção de texto? Escrita de carta e narração de um passeio, ok? O que motivou Carlos Drummond a continuar a ler e a escrever? Os elogios da professora. Então também, né, além de tudo que ele aprendera com a mãe, na alfabetização, com o pai, com o jornal, né, Gazeta de Notícia, o que também motivou foi o elogio. O elogio é muito importante, né? Não adianta você fazer algo que você diz assim, nossa, eu não gostei do que eu fiz, aí a outra pessoa chega e fala assim, realmente não ficou bom. Quando a pessoa faz isso, ela faz o quê? Ela te desmotiva. Você não vai, como se você não quisesse mais continuar com aquilo, seja o que for, a escrita, a leitura, a estudar no modo geral. Se a pessoa te desmotiva, ou seja, só te coloca para baixo, você não tem mais motivação. Se a pessoa te elogia, ao contrário, você fica motivada a estudar cada vez mais, a ler cada vez mais, a escrever cada vez mais. Então eu penso assim, turma, que se alguém algum dia te desmotivar falando que está ruim, não pense que está ruim, não. Você está em fase de aprendizagem. Então, quando nós estamos em fase de aprendizagem, nós erramos mesmo. Nós nos equivocamos mesmo, nós fazemos coisas erradas mesmo, não fica excelente mesmo, porque nós ainda estamos aprendendo, tá? Então, eu, por exemplo, estou aprendendo 1000 coisas ao mesmo tempo.
Quando eu faço alguma coisa que eu erro por algo que eu ainda estou aprendendo, eu ainda sou uma aluna, eu ainda estou em desenvolvimento, se as pessoas me corrigem, se as pessoas debocham de mim, se as pessoas criticam, eu não levo aquilo para o lado pessoal, eu não deixo aquilo me atingir. Por quê? Porque é algo que ainda estou em processo de aprendizagem, tá? E mesmo que eu já tenha aprendido muito sobre aquilo, eu nunca sei sobre tudo, porque ninguém consegue saber sobre tudo. Então nós vamos aprendendo aos poucos. Então não deixe ninguém desmotivá-los, ok? Se você receber uma crítica, não se importe com a crítica. Tenta fazer dessa crítica algo construtivo e não destrutivo, ok? Porque para o autor foi importante conhecer outros rapazes que gostavam de ler e escrever. Trouxe sorte para ele? Porque o contato com outros leitores fortalecia a vontade de ler e escrever, pois eles se reuniam para conversar sobre o que escreviam e trocar experiência. E lembra que no texto ele fala que ele não deixou as críticas, né? Lá naquela época, eles não deixavam se abater pelas críticas, pelo contrário, o que acontecia? Existiam essas críticas quando eles liam um para o outro, lembra? Lá no texto fala isso, existiam essas críticas e ele fala lá no final que pena que são as pessoas dos dias de hoje, atuais, que não conseguem mais, que não sabem mais o que é ter aquele tipo de amizade crítica, ou seja, para você ser amigo de alguém, você também não tem só que elogiar. Se você fala de uma maneira, claro, que não ofenda a pessoa, para ela melhorar, não tem o porquê a pessoa levar aquela crítica para o lado pessoal como uma coisa ruim. Não, às vezes nós falamos assim, não está tão bom porque você tem capacidade para fazer melhor. Ou seja, isso aí é uma crítica que você tem que levar para o lado construtivo, ok? Nem toda crítica é uma coisa ruim. Nós temos que aprender a valorizar as críticas também. Qual foi a consequência da amizade com os rapazes que conheceu? Qual que foi? A aprendizagem. Carlos disse que tem pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. O que ele quis dizer com isso? É como se eu já tivesse dado a resposta aí para você sem saber, sem lembrar aí da questão 12. Que os jovens de hoje não aproveitam a oportunidade para compartilhar o conhecimento e isso gera um tipo de sentimento alheio de tristeza, ou seja, você não compartilha, você não consegue ser criticado. Lógico, desde que seja para o seu crescimento. Aí o que acontece? O primeiro não que você recebe, o primeiro tá errado, o primeiro vamos melhorar, o primeiro você tem mais capacidade, o que acontece? A pessoa fica triste, desanimada, né? Não, por que você tem que se sentir assim? É como eu disse, errar é normal, ok? Ser criticado para melhorar também é normal e faz parte do nosso dia a dia. Vamos às tirinhas. Leia a tirinha e responda. Aí a Mônica está correndo atrás da Cebolinha, né? E o Cebolinha fala: Tela aí, Mônica. Vamos resolver nossas diferenças de um jeito inteligente. Tudo bem, como? Que tal com um tabuleiro de xadrez? No terceiro quadrinho, percebe-se que o Cebolinha quer um jogo de xadrez, quer brincar com o jogo de xadrez, quer dar um jogo de xadrez para a Mônica ou corre com medo da surra da Mônica com xadrez. Então, no terceiro quadrinho, aqui ó, primeiro, segundo, terceiro, é nessa fala, nessa conversa dele aqui. Então, o que ele deseja aqui quando ele fala isso? Que ele quer brincar com o jogo de xadrez, porque ele fala assim, ó, espera aí, Mônica, agora eu vou ler de maneira correta. Vamos resolver nossa diferença de um jeito mais inteligente. Então ela falou, tudo bem, como no terceiro quadrinho? Que tal
com um tabuleiro de xadrez. Então, quer dizer que ele queria brincar com um jogo de xadrez e não queria que ela continuasse correndo atrás dele para bater. E sim, ele queria que ela parasse com isso, mas ela entendeu do jeito dela e pegou o jogo de xadrez para continuar correndo atrás e bater, né? Mas não era isso que ele pretendia com isso, tá bom? Então aqui, ó, ele quer o quê? Brincar com o jogo de xadrez, ok? Leia a tirinha e responda à questão. Ai, um rato! De acordo com a tirinha, a Mônica parou o carrinho, com medo de cair, com medo da montanha, com medo do rato ou com medo dos amigos. Óbvio que aí, tanto na interpretação visual quanto na escrita, nós temos com medo do rato. Nossa, professor, é muito fácil, não vai cair isso na prova. Tem questões muito fáceis na prova. A minha prova eu sempre coloco questões muito fáceis, questões mais ou menos e algumas questões que vocês têm que ler e entender melhor, bom? Mas sempre tem questões tranquilas de se resolver também. Leia a tirinha e responda. Ah, Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. É mesmo? Aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Ué, cadê o pedaço da minha pizza? Cadê o pedaço de pizza? De acordo com a tirinha, o pedaço de pizza da Mônica desapareceu, a Magali comeu, a Mônica comeu, caiu no chão. Bom, pela boquinha da Magali aqui, nós percebemos que ela comeu, ok? Se tivesse caído no chão, ela iria ver. Desaparecer não existe mágica que faça desaparecer. E a Mônica também não comeu, que ela está procurando. Então, pela carinha e as bochechas da Magali, a gente percebe que a Magali comeu, ok? Bom, turma, eu termino por aqui. Façam a prova com calma e atenção. E lembrem-se, juntos no caminho certo.